Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geekers. Aqui quem fala é Santiago e a gente está em mais um episódio do nosso querido Pai da Geek Entrevista. E no episódio de hoje eu não estou só, eu estou acompanhada aqui da Flávia Camargo. Flávia vai falar um pouquinho da obra dela, Enquanto Vocês Crescem, As Cartas de Amor de uma Mãe. Oi, Flávia! Oi, tudo bem? Tudo? Posso falar então? Por favor, fique à vontade. Então, vou até mostrar a capa, né, do livro. Muito bonito! Esse é o meu 7º livro já, e ele é diferente dos outros, porque ele é escrito só através de cartas, né? A princípio, eu não tinha plano de fazer esse livro, era mais um projeto pessoal meu, que antes de ter filho, eu estava conversando com uma amiga e ela contou, né, que uma pessoa da família dela fazia isso, de escrever cartas para o filho, contando, né, assim, em tempo real, as coisas importantes que iam acontecendo, com o objetivo de que quando ele crescesse, ele fosse mais velho, ele pudesse tomar contato com os bastidores, né, porque é óbvio, a mãe está vivendo a situação, o filho está vivendo, mas cada um tem seu lado da história, seu ponto de vista, e principalmente para a criança é mais difícil se colocar no lugar do outro, né? Então, eu fiquei imaginando como deve ser incrível você crescer, reler a sua própria história contada pela sua mãe, e vai lembrar de algumas coisas, outras vão ser novidade, né? E deve ser muito interessante poder ter esse olhar para o passado e talvez encontre muitas explicações ali de algumas coisas que aconteceram e que talvez na hora tenha entendido de um jeito diferente. Então, aí quando eu pensei nisso tudo, eu achei que seria muito bom fazer isso, e foi um plano assim que eu pensei, nossa, eu vou passar minha vida toda fazendo isso, né? Depois que eu virar mãe, não vai ter fim. Eu gostei muito também dessa ideia de, sabe, me dedicar a algo de longa duração, né? Hoje em dia é tudo tão imediato. Quando você tem uma obra dentro da sua vida, um projeto que você não vai, faz e acaba ali, que ele tem um depois, e você vai colocando tijolinho por tijolinho, e sempre me atraiu, assim, essa ideia, porque eu acho que ela dá uma noção maior para as coisas, né? Você não vai ver nada pronto agora, você vai ter que esperar, ajuda a cultivar tantos valores de saber que isso só vai estar concluído lá no seu último dia de vida, você não vai parar nunca. Então, eu gosto também por causa dessa questão, de saber que eu estou construindo uma coisa que não tem fim, né? Quem vai dizer o fim dela vai ser a própria vida quando acabar. Acho que traz muitas coisas importantes que a modernidade às vezes tira isso da gente. E também pela questão mesmo do vínculo afetivo, né? Que eu acho que também traz uma proximidade maior da relação. E, enfim, aí eu não sabia quantos filhos eu teria, né? Eu só sabia que eu ia fazer isso. Os filhos que eu tiver, eu vou escrever cartas para ele, contando a nossa história, imaginando. Ninguém fez isso por mim, mas eu pensei que se tivessem feito eu teria adorado. Pode ser que para o meu filho, meus filhos agora, né, tem mais, não seja tão valioso quanto seria para mim, na minha imaginação, mas enfim. Só pela possibilidade de que ele aprecie, eu acho que já vale a pena fazer. Porque para mim também é um prazer, está sendo um prazer, né? E aí eu comecei, aí primeira vez que engravidei, já estava toda feliz que ia colocar, né, iniciar, então, algo que eu já estava esperando há algum tempo.
Aí fiz a primeira cartinha contando que eu tinha descoberto a gravidez, o que aquilo estava causando dentro de mim. E fui dividindo, assim, aí durante a gravidez, aos pouquinhos, né, quando eu descobri o sexo, quando começou a mexer. Então, várias coisas que iam acontecendo, eu ia colocando ali e também aproveitava todas as situações para filosofar mesmo, né? Não só... Aí as cartas misturam esse lado de você contar para a pessoa a história dela, e junto aproveita e vai passando conselho, e aí já vai, né, fazendo esse papel também de tentar trazer como que eu vejo a vida, né, quais são os conceitos que eu tenho das coisas, porque isso também não deixa de ser uma forma de contar a história para mostrar, sua mãe é assim, você veio de uma pessoa que pensa desse jeito, que enxerga o mundo dessa forma. E aí comecei, e aí meu primeiro bebê, depois que nasceu, ele veio falecer. Então também foi uma coisa assim que fugiu, né, do previsto. E eu nem sabia se ele ia ser o único ou não, mas eu continuei escrevendo as cartas para ele. Até hoje eu escrevo, né? Ele é meu filho, igual aos outros, e eu acho que escrever as cartas para ele me ajuda a manter esse vínculo vivo, mesmo depois, né, da partida. Aí depois muitas cartas que eu escrevia para ele me ajudavam a viver a saudade. Então, do primeiro filho para o segundo, foram quase 4 anos. E foi um período, assim, que eu só tinha as cartas para estar com ele. Então, naquele momento, elas me fizeram muito bem, era um momento que eu me sentia com ele, e continuava mostrando o quanto ele ainda fazia parte de tudo que eu estava vivendo. Eu queria dividir, aconteceu uma coisa, eu contava, aconteceu isso, né, e eu contando, assim, como se ele fosse receber aquela carta e ler mesmo, de onde ele estivesse. Aí depois veio o segundo bebê, a segunda gravidez, e aí eu já comecei a escrever carta para 2 filhos, e aí vai intercalando. E aí nas cartas para o segundo filho eu já tinha, assim, uma outra maneira de encarar o que estava acontecendo, né? Porque no primeiro eu escrevia muito dona de mim, e no segundo eu já sabia, eu não controlo nada, essa gravidez está acontecendo, mas a gente não sabe no que vai dar, e tudo bem, eu tô aberta pro que vier. Eu aprendi que nem sempre a gente sabe como as coisas vão se desenrolar, mas eu sei que eu vou ser capaz de lidar com o que tiver que ser lidado, né? E talvez até acreditar que aquilo que eu não estou nem suspeitando possa ser até melhor do que eu imagino. E a segunda gravidez me trouxe muito essa ideia, assim, porque eu perdi o Igor, mas eu fiz tantos amigos por causa dele, sabe? Porque eu conheci muitas outras mães que perderam filhos, então eu conheci pessoas que vieram para somar muito na minha vida, então eu via que mesmo nas piores circunstâncias, alguma coisa vai surgir dali positiva, né? Um presente sempre vem depois da tempestade, e ter percebido isso me deu força para entender que, olha, filho, eu não faço a mínima ideia do que está vindo com você, mas eu estou muito mais aberta do que antes para aceitar que tem muito mais coisas por aí, né, que a gente pode ser feliz de muitas outras maneiras, além daquelas que a gente consegue vislumbrar agora. E aí eu fui já para essa segunda gravidez menos ansiosa, e
E aí, depois, eu tive uma experiência diferente, né? Porque eu trouxe o bebê para casa, e aí eu realizei aquele sonho, tanto tempo esperado e adiado, de poder amamentar, de pegar no colo, enfim, de viver realmente aquele contato físico, né, tão gostoso com um filho. E aí ele foi crescendo, e aí vinham os desafios naturais, as dificuldades, o cansaço. Depois veio a pandemia, também foi uma outra situação difícil e que ninguém podia prever uma coisa verdade. dessas, né? Fosse ou não fosse mãe, enfim, comigo pegou ali bem a fase de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, que é o auge, assim, que a criança está muito ativa, né? Aprendeu a andar, quer subir em tudo, se joga lá de cima, era uma loucura a gente confinado, tendo que trabalhar e cuidar de filho, tudo ao mesmo tempo, cuidar da casa sem receber visita. E a criança, você não podia tirar o olho 1 segundo que ela já estava quebrando alguma coisa. Então, foi uma fase bem atípica. E aí falo sobre tudo isso, esse turbilhão. Mas também percebendo o privilégio que eu tive no mundo anterior, a gente estaria separado, né? Eu estaria num escritório, ele estaria na creche, a gente ia ficar o dia inteiro longe um do outro. Então, apesar de toda a confusão que era aquele dia a dia, eu percebi, eu estou passando 24 horas por dia com meu filho, né? Muitos meses. Quantas mães, né, puderam fazer isso antes da pandemia? Pouquíssimas. E então, isso, assim, também para mim ficou muito claro que eu tinha que perceber quanto será bom, que era um motivo para me sentir grata, porque eu estava podendo acompanhar de muito perto cada progresso que ele estava fazendo, né? Que nessa fase é uma coisa atrás da outra, começa a falar tudo, todo dia é uma palavra nova, todo dia é uma habilidade nova que surge, a criança ali na sua frente, se transformando de forma super acelerada e você não perdendo nenhum segundo daquilo, né? Então, realmente é aquilo que eu falo, as coisas vêm juntas, né? O bom e o ruim misturado, não dá para escolher um só, você tem que ficar com tudo ao mesmo tempo. E aí, essas cartas contando desse dia a dia, que ele não comia sentado, que ele comia andando, que era um desafio, né, de paciência dentro de casa. Bom, aí acabou-se a pandemia, comecei para a escola, outra fase, aí também difícil, porque criança não quer. Tá muito acostumada a ficar em casa, com a família. Ficou muito tempo ali, aí não quer, e vem as disputas, né, porque você tem que obrigar, e tem a resistência, mas, enfim, aí uma hora acabou dando certo, vai aos pouquinhos aceitando e de repente a coisa já flui. Aí, enfim, quando a gente menos esperava, veio mais um bebê. A gente, né, então, diferente dos anteriores, que a gente planejou, que a gente tomou as providências para acontecer, e na última vez foi uma surpresa. E aí eu me vi novamente tendo que falar de uma coisa que eu nunca tinha falado antes, né? Como eu vou fazer agora, né? Vou ter que mudar minha vida de novo para encaixar outra pessoa aqui entre nós. E então, assim, até achei interessante porque, olha, em 3 maternidades tão completamente diferentes.
Terminou fisicamente, mas como eu já falei aqui, né, então assim, terminou essa parte de poder curtir ali o contato e a gente vencer essa dor, porque se você também não cuida disso, você não avança, né, a vida perde a graça, então para você conseguir continuar, você tem que achar um jeito de acomodar os sentimentos que ficam. Isso foi algo muito único, né? Não, nem se compara com as outras situações. Aí depois vem a criança daquele jeito que você queria, tudo muito ótimo. E da terceira vez, mais uma coisa que saiu do roteiro, mas muito melhor do que a da primeira vez, que é você ganhar algo que você nem pediu, né? E aí eu lembro, caramba, eu já tinha visto, assim, os próximos anos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora não dá mais. Vamos ter que direcionar aqui os recursos, né, para receber, e aí veio uma menina, que também, né, diferente do menino. E foi bem interessante isso, passar do susto inicial, você mesmo, não acredito que eu vou passar por tudo de novo, ficar sem dormir e tal, mas aí depois que você já engoliu, né, a ficha caiu, aí bora viver as coisas. E aí vem também, né, tudo que é tão bom, aquele sorriso banguela que a gente se derrete. E vamos aproveitar, então, já que está aqui, né, e também foi uma gravidez que não teve nenhuma intercorrência, né, nas primeiras. Eram gestações de risco, e a última não teve nada. Enfim, e aí eu vou escrevendo as cartas para cada filho, contando todos esses detalhes, e aí depois também vem essa possibilidade de ver como cada um traz uma personalidade diferente, são tão diferentes, e também me despertando aprendizados diferentes, né? Eu lembro que teve um momento até que eu conseguia colocar em frases curtas para poder conseguir ver com mais clareza, assim, de forma direta, como cada um me impactou, o maior impacto que cada um me trouxe. Porque o primeiro filho, ele me ensinou, assim, o que ficou de mais forte dessa experiência com ele, foi que eu não controlo, né? Ele veio e me deixou super claro que eu não tenho controle de, né, alguma coisa a gente controla, mas é mínimo, o meu controle é muito menor do que eu sentia antes, né? Depois dele eu comecei a sentir de uma forma muito mais forte que esse controle é bem menor. E o segundo veio me trazer esperança, né? Que mesmo depois de uma dor muito grande, você pode voltar a sorrir. Então, ele trouxe muito essa questão de acreditar que dias melhores virão, né? Ele para mim simboliza muito essa ideia de, olha, não importa a tempestade que tá passando, lá dentro de você, guarda um pensamento de que mais para frente, a gente não sabe quando, mas você vai sair dessa, sabe? Vai vir uma curva e a paisagem vai mudar, e então ele me apresenta muito essa ideia. Inclusive, até na pandemia, a gente teve esse exemplo também, que a gente não sabia quando ia acabar, demorou a beça, mas, enfim, teve uma hora que, pronto, agora vamos retomando a nossa rotina mais tranquila. E a terceira
né, a terceira filha, ela, para mim, simboliza muito assim, olha, os caminhos que a gente não escolheu podem ser maravilhosos. Eu acho que muitas vezes quando a gente se choca com algo de repente, a nossa tendência, né, o mais comum é pensar, poxa, mas não foi isso que eu quis, como é que eu vou por aqui agora? Mas de repente, porque pelo menos no caso dela, né, me trouxe tanta felicidade que eu agradeci pelas coisas não terem sido como eu queria, né? Então, que às vezes um caminho que se meteu na frente, né, daquele outro caminho que eu estava traçando, pode ter vindo para substituir de uma maneira mais vantajosa o que eu estava querendo colher ali na frente, né? Então, quer dizer, o que um filho causou em mim, o outro não poderia ter feito isso. É realmente de cada situação, de cada circunstância. E eu fiquei, assim, me sentindo muito feliz por não ter tido histórias repetidas, né? Que elas variaram tanto, né, e me enriqueceram. Enfim, mas aí eu estava lá escrevendo minhas historinhas, então minhas cartinhas, e como eu já escrevo outros livros, as pessoas já me conhecem como autora, então na época assim que eu estava lançando o meu último livro antes desse, que é um livro infantil, eu fiz uma brincadeira com os seguidores e coloquei alguns desenhos, algumas ilustrações do livro, e não falei sobre o que era o livro. Eu disse, olha, meu próximo livro tem esses desenhos e tal, e aí pedi para as pessoas falarem o que elas achavam que era o livro, sobre o que ele era. E as imagens não davam certeza de nada, abria margem para muita interpretação realmente. E aí várias pessoas acharam que era um livro sobre maternidade. Aí naquela hora acendeu uma luz, assim, né? Olha só que eu nunca escrevi sobre isso, né? Sobre maternidade. Seria um livro interessante. Eu gostaria até, porque é um assunto que eu gosto de falar, mas eu não planejava escrever um livro sobre maternidade. Eu acho difícil, sabe? Porque já tem tanto livro bom sobre maternidade que quem sou eu para escrever mais um, né? Então, nem vou fazer livro nenhum sobre isso. Mas eu tenho as minhas cartas. E isso é diferente, né? Então, não vou escrever um livro didático sobre como criar filhos. Nada disso. Isso aí já tem um monte, e até muitos que eu li para me embasar, né, na minha vida, para me abastecer de recursos. Então, tudo que eu fosse escrever sobre isso seria uma cópia do que as outras mães já falaram. Aí não fazia sentido, mas a minha história é minha, é única. Então isso realmente faz sentido, tem valor, né? Não vai se achar em mais lugar nenhum. E não é uma história qualquer, é uma história inusitada, né? Quantas mães tiveram 3 experiências tão distintas, né? Como mãe. Então, aí começou a crescer essa ideia em mim. Poxa, acho que ia dar um livro bom, hein? Será que eu faço? Mas, poxa, eu ia guardar só para minha família, ia entregar para os meus filhos depois. Agora eu vou transformar isso em algo público, que qualquer um vai ler. Será que eu devo? Será que eu não devo? Aí fiquei um tempo ali trabalhando com a ideia.
Aí reli as cartas para ver, agora com esse outro olhar, né? Não olhar só da mãe que vai entregar as cartas para o filho, mas olhar da escritora. Será que isso aqui pode ser compartilhado? Será que tem alguma coisa que eu não, né, não deveria expor? Mas aí eu fui olhando que a maior parte era tranquilo, não comprometia ninguém, e até ajudava outras mães a se identificarem, a verem que, poxa, olha, tá vendo isso aqui? Essa luta aqui não é só minha, outra pessoa também sentiu isso, viveu isso. Eu acho que o livro, quando ele cumpre esse papel, né, de trazer um conforto, um acolhimento, uma identificação, ele é muito, muito bom, muito válido. E também, não só nessa parte, mas, de repente, trazer uma visão que uma pessoa pode não estar percebendo, justamente por ser difícil. Né? Não é um livro que está romantizando a maternidade. Nos bastidores, ali dentro de casa, no dia a dia, as mães estão vivendo uma entrega, né, muito, muito grande de si mesmas. Assim, acho que aquela frase que a gente escuta, que é um refrão, que ser mãe é padecer no paraíso, ela é muito eloquente nesse aspecto de mostrar que a gente vai estar ali com a dor e a alegria juntas, né, misturadas. Então, claro que para o mundo a gente quer o tempo todo falar o quanto que nossos filhos são amados, o quanto a gente é feliz sendo mãe, mas isso também não anula os momentos que a gente chora junto com eles, né? Não só que a criança ficou doente, você fica aflita, mas também nos momentos que as crianças se comportam mal e tiram você do seu equilíbrio, e você pode se arrepender de coisas que fez, e a gente depois tem que lidar com esse mal-estar, arrumar forças para tentar ser melhor a cada dia. Ontem eu gritei, mas hoje eu vou tentar não gritar, eu vou e grito de novo. Aí amanhã, uma coisa que não tem como desistir, você vai continuar querendo. Não, amanhã eu vou ser melhor, e às vezes vai conseguir, às vezes não vai. Enfim, e no meio dessa dificuldade toda, desse esforço que drena muito a nossa energia, você se dedica a alguém 100%, às vezes não sente nem sobrar uma migalha para si mesma, para poder ir atrás dos próprios interesses, né, por um tempo, quando são bem menores e não podem ficar nem um segundo sozinhos. Enfim, no meio disso, às vezes, pode ser que a gente passe um bom tempo sem conseguir achar um escape, né? Um brilho. Ai, onde é que está aqui no meio disso tudo algo que eu olhe e possa me sentir bem, né, com a minha rotina. Então, nas cartas, eu também me vi muitas vezes precisando resgatar isso, encontrar ali no meio de tantas coisas ruins que eu não estava querendo viver, mas qual parte do dia que a gente conseguiu salvar, enfim, e aí às vezes eu posso também trazer à tona para uma mãe que ainda está tentando não se afogar, encontrar ali nas palavras uma esperança, um conforto,
e enxergue, poxa, isso que ela está falando, eu também tenho na minha. Se eu pegar isso para conseguir trazer mais para o foco esse lado que nos revigora, que nos dá orgulho do trabalho que a gente está fazendo, que muitas vezes você vai ver o resultado só lá na frente, vai ficar um tempão ensinando a mesma coisa, acha que não está adiantando, aí um dia a criança mostra que entendeu, né? Depois que você repetiu muitas vezes e aí vem aquela recompensa por ter se dedicado tanto. Aí é isso, então o livro tenta mostrar que os simples momentos não são tão simples e que é ali no pequenininho, nessa soma do dia a dia, do banho, do dormir, do ler um livro, do brincar, que a gente vai colhendo essas porções de riqueza que vão ficar para a nossa posteridade, né? Tem até uma carta que eu menciono, que uma vez eu fiquei tão comovida, porque eu tenho a minha maneira de cuidar das coisas das crianças, né? E aí, depois que eu passei a ter babá, ela cuida da maneira dela, que é um pouco diferente da minha. Então, por exemplo, eu nunca coloquei sapatinho de criança na janela para secar, né? Eu faço de um jeito diferente. E no primeiro dia que ela colocou os sapatinhos na janela da cozinha para secar, foi uma imagem nova para mim. E eu fiquei parada olhando para aqueles sapatinhos assim. E eu percebi, isso não são só sapatinhos secando na janela. Isso aqui é um lembrete de que eu venci, de que eu consegui colocar crianças no mundo, que elas moram na minha casa, que elas estão crescendo, que eu consigo fazer com que essas vidas floresçam. E eu fiquei olhando assim para aquela cena e registrei na carta como a gente deve se deixar encantar por coisas que a gente pode deixar de dar valor por serem talvez muito naturais, né? Algo que cruza comigo todo dia, já vejo sapato todo dia, eu vejo sapato, não é nada. Mas se você parar um segundo para refletir, você vai ver que ele é muito mais do que aquilo. Que é o privilégio, né, de ter recebido de Deus essa alma para dividir os dias com você. E o livro está recheado desses exemplos, né? Às vezes, assim, também, eu fui sentar eu fui escovar o dente, tinha uma tartaruga na pia. Gente, que coisa linda, uma tartaruga, porque é muito lúdico, é muito infantil, né? Então, se na minha casa não tivesse criança, não quer ter uma tartaruga na pia. Mas tinha, e isso tudo me lembra que eu tô vendo alguém se desenvolver, né? Alguém que nasceu pequititinho, agora já está bem maior, e isso vai continuar acontecendo, né? Também eu chamei atenção para uma vez assim que eu entrava na rua da fono do meu filho, e é uma rua sem saída, então você passa o portão, aí tem uma vila, né, uma reta longa até lá o muro. Aí como ele percebia que não passa carro, não sei o que, ele sempre saia correndo, igual o Sonic. E eu só ia encontrar com ele lá no final, depois, né, na minha velocidade. Toda vez que eu cruzava aquele portão e ele disparava na minha frente, igual uma flecha, eu achava aquela cena linda, porque eu não corro na rua, eu ando devagar, né? E ele me mostrava, naquele simples gesto, olha quanta energia, quanta
felicidade de estar vivo, a criança carrega dentro dela, que ela não se contém. Me dá um espaço que eu vou sair correndo, pulando, dando cambalhota. A criança tem muito isso, né? E aí eu percebi o quanto que estar com o filho, de não ser só eu, de ter essa pessoa junto de mim, me ajuda o tempo todo a tentar me espelhar no exemplo dela, né? E tentar viver a minha vida com essa intensidade toda aí também, né? Porque a gente vai se acostumando e já não olha do mesmo jeito para o céu, para a nuvem, para a árvore, que são coisas tão belas, e a gente começa a ficar cego para tudo isso, né? E a criança, ela vem para deixar o mundo mais bonito. Isso é muito interessante, esse registro, né? Não somente porque ele existe, mas pela forma como ele foi feito, através de carta. Né? E quando você foi falando, eu fui ficando muito curiosa em relação a esse registro, porque foram maternidades diferentes, em circunstâncias diferentes, e com aprendizados diferentes. Mas você se viu recorrendo às palavras que você já tinha escrito para um outro filho, em outro momento, para que você encontrasse inspiração, força, esperança para o que você estava lidando no momento, nesse momento agora, você recorreu às suas próprias palavras que você já tinha escrito? Sim, verdade, aconteceu, né? Acho que em todas as situações, porque quando estava com o Lucas, e tinha perdido o Igor, então eu, enfim, no puerpério, né, quando as mulheres mais dizem que sofrem, eu lembrava das palavras do Igor, né, quando eu falei para ele. Eu me preparei para muita coisa, me preparei para ter ferida no seio, né, me preparei para ficar sem dormir, vários desconfortos, e de repente o que eu precisava fazer parecia pior do que isso, que é não estar com ele. E aí, justamente depois, eu tive as feridas no seio, fiquei sem dormir, e aí eu podia lembrar do que eu tinha falado, e perder um filho era pior do que tudo isso. Então, aí na hora que eu estava passando por isso, eu lembrava, bom, então, entre isso e não ter o filho, vamos ter força, não que anule, Sim. né? A gente continua tendo que sofrer, mas já assim, traz uma outra condição para enfrentar esse sofrimento, né? Com menos peso. E também depois, assim, o Lucas, eu registrei várias coisas que aconteciam e que eu não sabia o que fazer. Eu contava para ele, olha, filho, você não quer escovar dente. E às vezes a gente tem que escovar à força. E eu fico sem saber se eu estou piorando ou melhorando a situação. Porque se você faz a força, causa mais reação, a chance de na próxima vez ele não querer de novo é maior. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de escovar, porque vai ter cárie. E aí eu tentava achar alternativa. Então, vamos fazer com o dedo, um tempo, só para não ficar sem nada, até ele ir se acostumando com essa ideia de ter que escovar, até a gente poder introduzir a escova. Sim, enfim, aí eu fui, enfim, trazendo várias opções e na dúvida eu posso estar escolhendo a saída que não é a melhor, mas a gente tem que escolher alguma coisa e depois ver o que dá. E teve uma época também que ele tinha medo de qualquer barulho. E a gente vive numa cidade, tem carro, ônibus, ambulância, vizinho, enfim, então barulho é o tempo todo. E ele ficava com medo o tempo todo porque ele ouvia um monte de coisa que não sabia o que era, né? Porque não eram ruídos de dentro ali da nossa casa, eram ruídos que vinham de fora, e para ele aquilo era assustador, né? A gente consegue racionalizar. Foi a moto, foi a buzina,
foi o vizinho que arrastou a cadeira, mas para ele que não tem como, não tem essa experiência, ainda, né? Não tem experiência para saber a origem das coisas, eram barulhos inexplicáveis, e então se vem um barulho do nada, qualquer coisa pode vir do nada, então fazia sentido ele ter esse medo todo, e foi uma época muito difícil porque ele não ficava no chão, ele não andava no chão, então tudo que ele queria fazer, ele pedia colo, né? Então, qualquer deslocamento que ele tivesse que fazer dentro de casa, a gente tinha que levar, e às vezes você não pode ficar com a mão ocupada o tempo todo, porque você precisa da sua mão para fazer outras coisas, tinha que fazer as coisas com aquela criança fazendo peso no braço, enfim. E aí era também, e eu ficava assim, meu Deus, eu preciso que você perca o seu medo, eu preciso que você ande no chão com seus próprios pés, e eu não consigo, e o dia não chega nunca, e eu também dividi isso com ele, porque ele tinha a opção de tratamento de choque, larga no chão, deixa chorar até desistir, mas não era o caminho que mais me parecia, assim, não era o que eu gostaria de escolher, então eu evitava isso, tentava outras coisas, mas as outras coisas também não resolvi, conversava nada. Aí aos poucos a gente foi conseguindo algumas coisas, né? Por exemplo, meu marido começou a incentivar ele a fazer barulhos, toca um apito, usar alguns instrumentos assim para ele ver que ele criava barulhos. Sim. Então, nem todo barulho tinha uma origem ameaçadora, né? Se ele mesmo era uma fonte de barulho, os outros barulhos também poderiam ser inofensivos. E, enfim, a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente tem que ser criativo, né? Tem que colocar a cabeça para funcionar, procurar soluções. Teve uma vez também que ele estava com medo de médico, né? E toda vez que chegava na consulta, e tem uma época que é todo mês, depois é de 3 em 3 meses, ou seja, é uma coisa frequente, e era um escândalo danado, né? Um momento assim muito pavoroso da gente viver. E aí eu também queria, como é que eu posso ajudar ele a perder esse medo de ir no médico? E aí a gente começou a brincar muito de médico em casa, né? Para ele, quando chegasse lá, ela começasse a fazer as coisas que o médico faz, ele já conhecesse o desenrolar dos fatos. E também tive uma ideia de cozinhar biscoitos para levar de presente para médico. Porque na minha cabeça, assim, se ele mesmo participa comigo, né, desse cozinhar o biscoito, não é só levar, ele mesmo botou a mão na massa, né, fez a receita ali comigo, e depois entregar para a médica, eu fiquei pensando, vai que de repente na cabeça dele, pô, eu tô levando um presente para ela, então eu estou fazendo coisas que podem levar essa pessoa a gostar de mim, né? Porque quando a gente dá um presente para alguém, aquela pessoa gosta de ganhar presente. E aí eu achei, se ele começar a acreditar que levando presente para ela vai se tornar uma pessoa que gosta dele, pode diminuir o medo. E foram assim, nas tentativas e erros, na pura criatividade que a gente foi buscando as saídas, e quando dava certo eu ia lá e notava, deu certo, funcionou. E aí, enfim, quando veio a Luísa e também trouxe os desafios dela, e o filho não vai manifestar igualzinho, aquele problema não vai manifestar de um jeito parecido, e aí eu já ia mais tranquila, lembrando, poxa, quando foi com o Lucas, a gente conseguiu, sabe, aquilo não é para sempre, a própria criança muitas vezes amadurece, o cérebro vai se moldando, né, e às vezes tem coisas que também passam sozinhas, e aí por ter tido essa experiência, das vezes que antes a gente ficou tão desnorteado, queria tanto poder ter um oráculo,
para perguntar todas essas coisas, como é que eu resolvo isso aqui? E aí, com a Luísa, quando eu precisei, sim, passar pelas mesmas coisas, eu já fui mais relaxada, pensando, não, tudo bem, a gente vai buscar as nossas alternativas de como a gente já fez antes, vai testando até achar uma que dê certo, e aí ajuda a ficar mais fácil. E seus filhos já leram essas cartas? Não leram. O Lucas vai fazer 7 e a Luísa vai fazer 3, né? Eu não sei. Isso é uma questão até que incógnita para mim. Com que idade será Com que idade, que verdade? eles vão, sei lá, se interessar ou conseguir até dar o devido valor, né? Engraçado que antes de ser mãe eu imaginava algo em torno de 16 ou 18, mas eu não sei, né? O tempo vai passar, eles vão crescer e acho que vai ser ali na própria vida mesmo que eu vou conseguir discernir. Acho que está na hora. Eu acho que eles nem sabem, eles ainda não têm nem discernimento para entender que essas cartas existem, apesar do livro ter sido publicado, terem ido do lançamento, mas eles são tão ainda, né, no mundinho deles, que eu também já fiz tantos outros livros, que se fosse o único livro, talvez eles até ficassem mais curiosos de saber sobre o que é, mas como já me viram publicar, pelo menos desde que eles existem, já foram 4, então acho que fica ali no meio. A minha mãe faz livro, mas não sei, não é coisa de adulto, né? Adulto, então eles não buscam mais informações. Aí, talvez um pouco mais adiante, eles percebam que essas cartas existem, mas não vão dar muita bola. E aí, vamos ver se eu acertei ou não. O palpite que eu tenho é 16, mas talvez possa ser um pouco menos, um pouco mais. Eu não estou muito preocupada com isso, sabe? Porque eu sei que o dia vai chegar, e o dia que for, né, ele traz a resposta. Muitas coisas na minha vida eu tentei adivinhar com antecedência, e eu vi que não é muito útil. A gente erra, então eu já nem fico mais ansiosa para ter essa resposta, porque eu fico pensando que na hora certa eu vou saber, e aí eu entrego. Justo. E como é que acontece o processo da escrita das cartas? Tipo, é algo que você estabelece uma rotina ou é algo que você realmente vai deixando fluir? Então, eu no início eu deixei fluir. Depois, com o tempo, eu percebi que estava mantendo um padrão de um mês, em torno de um mês, às vezes menos, um pouco mais. Mas no final dá mais ou menos umas 7, 8 cartas por ano para cada filho, né? E aí eu procurei depois disso manter, né? Não deixar ser muito mais nem muito menos. E aí eu vou observando. Se eu quiser escrever antes, eu não vou deixar de escrever por causa disso. Mas se por acaso eu já ver que está passando de um mês e pouco, aí eu não, agora eu tenho que escrever para não ficar muito distante, não deixar passar alguma coisa. Mas no final das contas, o que acontece? Como eu tenho isso muito estabelecido, é quase como se a minha vida girasse em torno disso, sabe? Foi tomando um lugar tão importante para mim, que eu não consigo viver nenhum instante sem saber que eu estou vivendo para fazer isso. E aí, tudo que acontece que pula assim, né, na minha frente como algo, isso vale a pena falar, eu já anoto. Eu tenho meu bloquinho e coloco assim 3 palavras ou uma frase só para eu lembrar depois. Eu quero falar sobre isso, seja um acontecimento ou uma reflexão, que seja, né?
Aí eu já tenho os tópicos. E aí os tópicos vão se relacionando. Tem horas que são coisas que tocam tanto comigo que eu vou escrever logo. Se eu não puder escrever ali naquele momento que eu estou ocupado fazendo uma coisa, vai ficar para o dia seguinte. A primeira oportunidade, tempo livre que eu tiver, eu vou fazer a carta. Se nada for algo urgente sobre o qual eu esteja querendo muito falar, vai virando a minha listinha. É quando chega, acho que já está na hora de fazer uma carta, é só eu consultar lá minhas anotações, e aí eu coloco no papel. Nessa carta eu vou falar sobre isso, isso e isso. E aí vou desenvolvendo, vou fazendo os parágrafos e a carta sai. Gente, isso é muito interessante, esse processo de escrita, essa frequência e, enfim, essa proposta. Você vai percebendo, né, já que são relações diferentes, são indivíduos diferentes, você vai percebendo essas diferenças nas cartas que você escreve, tipo, para esse filho eu tenho uma voz diferente da que eu uso para esse, eu uso um estilo diferente, minha escrita ela fica um pouquinho mais de um jeito do que de outro. Você percebe essas diferenças? Não sei, sabe, agora essa pergunta, o que eu vejo, que eu percebo, é um cuidado muito grande com o ciúme, né? Isso é uma questão que sempre, desde o início, assim que eu passei a ter mais de um filho, eu estabeleci para mim mesma, né? Claro que eu posso errar, posso falhar nisso, mas é um objetivo meu tomar cuidado para que ninguém se sinta o filho preferido ou o filho menos preferido. Eu não quero que ninguém saia, né, com essas ideias. E aí é uma preocupação minha, não porque eu precise enganar, não, uma preocupação para conseguir transparecer a realidade, né? Porque realmente não tem preferido. Mas como tem filhos que são diferentes, então pode ser que na própria história de cada um surja talvez um motivo para alguém achar que eu sou o filho mais complicado e aí eu não gostaria que ninguém saísse, né, com essa ideia de si mesmo. E quando eu vou escrever, eu procuro falar de uma maneira branda, né? Atenuando qualquer coisa, sem mentir. É um exercício que requer bastante de mim, até, porque você está lidando com várias coisas em jogo. Tem que ter a sinceridade, mas também tem que ter a parcimônia, tem que ter, enfim, um equilíbrio, né? Mas até que eles não são nenhuma peste para tornar isso tão difícil, assim, né? Mas mesmo que não sejam, eu não quero... Ainda mais a Luísa, por exemplo, que veio sem planejamento, né? É um motivo para... Eu sempre tive esse medo, meu Deus, eu vou falar para minha filha que ela não foi planejada, eu não vou mentir. Mas, gente, eu não quero que isso nunca faça ela, sabe, pensar que era melhor... Uma querida, a mamãe preferia que eu não existisse. Então, como que eu posso dar certeza para ela de que não aconteceu isso, né? Que a gente não planejou, mas depois que aconteceu, a gente conseguiu, assim, se adaptar a ela de uma maneira tão grande que eu realmente e aí eu escrevi isso muitas vezes, fico olhando para você, assim, e fico estarrecida, né? Eu disse, caramba, de onde você veio? Que loucura isso! E fico pensando, se ela não estivesse aqui hoje, porque eu não pedi,
Mas se ela não tivesse dado uma dor no peito, assim, tinha uma grande chance dela não estar aqui. Eu não fiz nada para que ela viesse. E hoje, conhecendo essa pessoa, me dá um espinha imaginar uma realidade paralela sem que se a minha filha com a gente, né? Parece tanto que era para ela ter vindo e aí eu acho que consegui, nesse aspecto, deixar bem claro. Eu lembro até que teve, no dia que ela nasceu, a primeira vez que ela veio para o meu colo, que eu fui dar mamar, que eu fiquei olhando assim e fiquei pensando, caramba, que coisa tão improvável esse momento, não passou pelas minhas projeções do futuro, e agora a gente está justamente nesse instante aqui. E que eu senti que era como se Deus tivesse me vasculhado e achado lá no fundo o que eu queria e que nem eu sabia que eu queria. E aí eu botei isso para ela, né? E o meu filho também, que cada um tem os seus motivos para talvez se sentir insegurança. A dela poderia ser isso, né? Meu filho poderia sentir insegurança na questão de ser mais irritado, né? Mas eu também já falei tantas vezes nas cartas, assim, o quanto que eu fico orgulhosa dele se impor, porque muitas vezes, tão pequeno, com 4, 5 anos, ele se defendia, né? Defendia os interesses dele, as vontades dele, de um jeito que eu não consigo. Eu, adulta, tenho vergonha, eu me inibo, eu me encolho, eu me intimido pelo outro, e isso me faz uma falta danada. Eu adoraria, em muitas situações, conseguir falar para o outro que eu não estou gostando. E ele tinha essa liberdade, e eu fiquei pensando, poxa, quando ele for adulto, vai ser uma mão na roda isso, hein? Porque ele vai poder lutar mais pelas coisas que ele deseja, e eu vou largando muito pelo caminho por vergonha, né? E até questões hierárquicas mesmo, né? Eu sou advogada. E, às vezes, na empresa, tem pessoas em cargos acima, e tem horas que eu me calo. E fico, poxa, mas será que eu posso discordar dessa pessoa? E aí eu, levando isso em consideração, muitas vezes, assim, quando eu via meu filho ali naquela idade, sem medo de falar pra gente que ele não estava gostando de alguma coisa, né? Teve uma vez que foi bem emblemática essa. Ele pegou, ele estava com a mão molhada e botou a mão no rolo de papel higiênico. Aí meu marido deu uma bronca nele, né? Falei assim, vai pra gente enxugar na toalha, não sei o quê, agora você molhou o papel higiênico. Aí ele começou a se defender. Pai, você foi muito grosso comigo. Não precisava ter falado desse jeito. Aí eu disse, você está exagerando, não foi nada demais. Assim, aí o pai também, né, não queria dar o braço a torcer, e eles ficaram naquela conversa. E aí ele começou a explicar, mas na escola eu enxugo a mão no papel. Tá vendo? Ele tinha o seu lado da razão. Aí, às vezes, você não deixa o outro se explicar, porque, tem que manter uma autoridade, não sei o quê. E pode estar sendo injusto. Então, ele tem voz aqui em casa, ele não desrespeita a gente, ele só está tentando lidar de igual para igual, porque todo mundo é ser humano. E aí, muitas vezes, justamente por isso, por ter essa liberdade, essa abertura, muitas vezes a gente conseguiu ver a razão que ele tinha e chegar num acordo. E aí você, verdade, então tá certo, eu falei mais ríspido do que devia,
tudo bem, e aí eles se abraçaram, fizeram as pazes, e eu morrendo de inveja. Assim, olha, eu queria ter essa perspicácia, essa desenvoltura. Ele desafiou o superior dele, né, o chefe, e eu não faço isso. Claro, não foi nada demais, ele não foi afrontoso, ele só Ele só foi firme, na verdade. Ele estava convicto do que ele estava pensando e teve coragem de colocar e tentar convencer alguém, né? E conseguiu e tal. E a gente tem conseguido resolver muitas coisas assim, no diálogo, na escuta. Mas por que eu estava falando disso? A gente estava falando do porquê que ele pode se sentir inseguro. Assim, pois é. E aí, então, como eu mostro para ele, né, que apesar dele ser talvez um filho que traga mais essas situações, eu não levo para o lado de que ele está sendo um filho difícil, né? Difícil, não é difícil, porque a gente está aprendendo junto, né? Eu levo muito para esse lado, que eu não sou uma pessoa perfeita e pronta e acabada. A criança, ela tem muito mais a aprender e isso fica claro para a gente. Mas o adulto, o velho, todas as idades ainda está aprendendo. O nosso aprendizado não tem limite. Então, eu vou aprender com ele a vida toda e ele pode perceber que, não tem nenhum motivo para você achar que veio ser um garoto problema aqui em casa, não. Você é um garoto que movimenta a cabeça aqui de todo mundo tem que rebolar e no final todo mundo sai ganhando com isso. É verdade. Gente, isso é muito interessante. E eu fico me questionando se essa escrita que você vai fazendo, se ela vai te influenciando a parar um pouco e refletir sobre essa situação que você está vendo ali, né, a tentar se abrir mais, a meio que construir a mãe que você é hoje. Porque mãe é um conceito, né? Tem até aquela frase que é meio que um meme já, né? Eu era uma mãe perfeita até ter filhos. Porque antes de ter filho, todo mundo se acha a melhor mãe do mundo, que é na teoria. Sabe? Na teoria, a gente faz tudo direito. Mas aí é depois, na prática, que a gente vai testar e ver se consegue ou não mesmo aplicar aquilo, né? E as cartas, elas me orientam, acho, assim, porque muitas vezes é nas cartas que eu enxergo onde eu estou falhando, e aí eu já tenho já traço, assim, alguma meta para depois, e vou medindo. Eu lembro que teve até uma carta que eu falei, eu confessei isso, né? A minha filha nasceu, e o meu filho, como toda criança que ganha um irmão mais novo, se desregulou. Sim. E aí, quando eu via aquilo acontecendo, eu fiquei tão triste, né? Porque eu fiquei perguntando, para onde meu filho foi? Cadê meu filho? Eu não reconhecia ele. E eu trouxe a responsabilidade para mim, sabe? Eu falei assim, não vou ficar aqui acusando a criança, que culpa ele tem disso, né? E eu fiquei falando assim, poxa, filho, a mamãe tá triste porque a mamãe não tá sabendo a mãe que ela tem que ser para você nesse momento. Porque se você tá com algum sentimento desconfortável e ele se manifesta dessa maneira, o que eu tinha que estar fazendo como mãe agora para te ajudar? E eu levei um tempo, eu passei meses até conseguir me reconectar com ele e as coisas voltarem a ser, né, o que era. E foi uma carta onde eu percebi que eu tinha que ir em busca disso dentro de mim. Aonde que essa mãe, essa Flávia mãe,
está precisando achar alguma resposta para conduzir essa criança aqui que está perdida. Gente, eu fico muito encantada com como você escrevendo, esse processo da escrita vai te permitindo, é uma retroalimentação, porque você tem angústias, tem dúvidas, tem desafios, você coloca tudo aquilo na escrita, mas aí acontece uma espécie de retroalimentação, porque é no escrever, no expor, que você também pode encontrar respostas ou pode encontrar reflexões sobre aquela situação. Então, eu acho que é incrível isso que você faz, especialmente considerando que você vai fazer isso até... Não vou parar. Não, eu já fico pensando, gente, o que falam da adolescência. Eu não queria trazer esse assunto. Eu não queria trazer esse assunto, mas eu fiquei assim, meu Deus, imagine as cartas da adolescência. Imagina o quanto de coisa que você vai falar para você mesma ali e para eles também. Cenas dos próximos capítulos. Volume 2, né? Assim, tem o Enquanto Vocês Crescem, qual pode ser o próximo título? Vocês Cresceram? Enfim, né, algo parecido, mas que já é uma nova etapa, né? E, assim, esse livro, ele abrange 10 anos, né, de maternidade. Começou em 2014, terminou em 2024. Então, quem sabe daqui a 10 anos vem o segundo, né? Vou fazer uma trilogia. Aí daqui a 30 anos já vai estar todo mundo casado, fora de casa, já é. Vai ser interessante. Bom, tomara que eu viva até lá, né? Incrível, incrível esse projeto. E eu fico muito feliz que você transforma esse projeto pessoal em um livro, porque da mesma forma que ele pode ajudar, já te ajuda muito, né? Já é uma forma... É como se já tivesse inserido na sua maternidade esse processo, né? De escrever essas cartas. Ele também pode ajudar outras mães, né? Porque eu acredito que você se coloca de uma maneira muito... Você se desnuda nessas cartas, né? Sobre suas dúvidas, sobre angústias, que talvez não seja algo que a gente vê muito por aí. E que seja o que as mães precisam também. Ele é original, né, nesse sentido. Se tem algum outro livro assim, eu não conheço. Pode ser que tenha, né, a gente não sabe tudo. Mas algumas pessoas que já fizeram resenhas deles destacaram essa parte, né, de que se viram. Poxa, parece que está falando de mim, né? E aí é muito envolvente nesse sentido, porque a pessoa se sente contemplada, assim, E teve uma até que falou, não só para a mãe, mas até para o filho, de conseguir compreender a sua mãe. Por que a minha mãe faz isso, aquilo? Então, veja pelos olhos de dentro dela o que está acontecendo. Pode ajudar muitos filhos a terem essa empatia, né, com as mães. Não, isso é muito interessante, né? Porque... E também de enxergar a mãe quanto um ser falho, um ser humano, um ser que tem suas angústias e tem suas dúvidas, porque a gente tem muito essa imagem dos pais como aquelas figuras impecáveis, aquelas figuras imutáveis, aquelas figuras que elas não tiveram uma história, como se não tivessem... Um pedestal, né? Isso, como se elas não tivessem um caminho que foi construído para elas chegarem até quem elas são, né? Como se elas não tivessem tido uma criação, né? Como se não tivessem tido pais que influenciaram aquilo. Então, eu acho que é muito interessante o que a gente tira desse livro, do que você está escrevendo, das cartas. E algumas leitoras também falaram que ficaram assim, gostaram das cartas pro Igor, porque falam de luto, né, de alguma maneira, e teve uma que falou assim, olha, eu não tive filho,
mas eu perdi outra criança da minha família, não sei se era sobrinho, alguma coisa assim, e foi algo que deixou todo mundo desestabilizado, né? Ela mesma não sabia entender direito os sentimentos dela, e aí lendo as minhas cartas para o Igor, ela falou assim, você me ajudou a entender o que eu sinto, né, por essa criança que se foi, mas que a gente ainda fica lembrando dela, né, com frequência. E como a morte é um assunto um pouco, assim, tabu, né, Acabou. aí cada um, quer dizer, aí na família tá todo mundo precisando falar daquilo, mas tá todo mundo com medo de falar e despertar uma dor no outro, aí ninguém fala. Aí todo mundo queria falar e ninguém fala porque ninguém falou primeiro. Se o primeiro falasse, os outros iam acompanhar, mas é por causa desse medo, desse tabu, todo mundo guarda o seu, com medo de machucar o outro, e aí é isso que mais machuca todo mundo, porque tá todo mundo fingindo que tá tudo bem. É uma coisa que não é real, que não existe. E aí ela percebeu que, caramba, então isso que eu faço de pensar tanto nele é normal, não tá errado. E aí acho que deve tirar um peso, assim, das costas da pessoa, né? E ela talvez até consiga abordar, né, o outro parente, o outro familiar, para começarem a dividir aquilo entre eles. Isso é Então, verdade. também é um livro que, apesar, né, além de tudo isso sobre ser mãe e tal, ainda traz esse bônus de falar do luto. Isso é bem verdade. Que é algo que, de um ponto de vista tão pessoal, acaba também sendo muito original, né? E também abre a possibilidade de, da mesma forma que uma pessoa apresentou a possibilidade de escrever cartas para você e você acolheu aquilo como uma forma de lidar com os seus sentimentos, você também pode fazer a mesma coisa por outras pessoas, de mostrar que, olha, talvez a escrita e as palavras, elas possam ajudar a processar essa perda. Isso, E você consegue ter consciência das mudanças que você passou à medida que você vai escrevendo? Você consegue ter consciência do caminho que você percorreu, da pessoa que você conseguiu ser com a sua escrita? Consigo, né? Acho que muito mais facilmente em relação a mais tempo atrás. Realmente, quando eu vou ler, às vezes, as primeiras cartas, tão bobinha, tão ingênua. Ela não sabia de nada. Assim, igual aquele, sabe nada, inocente, né? Não tem aquela, sabe de nada, inocente. É isso, é refrão daquele compadre Oscar lá? Um dia uma frase dessa, não sabe nada, inocente. E daqui a 20 anos vou estar pensando no de hoje também. Sim, assim como eu já acho que falei, né, no início, depois do primeiro baque, né, fui para a segunda gravidez muito mais realista, assim, mais humilde, de saber que a natureza é que manda no final das contas, a gente está ali de espectador, você vai fazer tudo certo, mas no final é a natureza que vai decidir se aquela vida vai nascer ou não, quanto tempo ela vai durar. E isso foi uma coisa que já me mudou muito, né? Foi realmente a Flávia que não tinha experimentado isso na pele, porque todo mundo pode saber na teoria, porque escutou falar, vê a história do fulano, sei que lá, mas quando é com a gente é diferente. Fica bem mais forte mesmo. E, enfim, aí teve essa grande mudança, depois teve a outra mudança que eu acho que hoje eu
me cobro menos também, porque acho que no momento assim, eu já errei tanto, e quando eu erro de novo, eu já não pego tão pesado comigo, sabe? Eu entendo que tá bom, lição aprendida, agora vamos fazer diferente, e eu acho que tá ficando mais leve com o tempo, né? Ainda bem. Acho que muita gente que fala isso, né? Que o primeiro, segundo, terceiro filho, o último, ele é sempre tem menos frescura, né? Quer dizer, a mãe trata com menos frescura o último, Verdade. justamente porque já foi relaxando no meio do caminho. Não, Não você precisa ter fica tanta tão rigidez. querendo colocar a criança num plástico bolha, né? E aí você vai abrindo mão de alguns estresses desnecessários. E eu acho que estou ficando uma pessoa mais... Meu filho às vezes fala para mim, relaxa, mãe. Aí eu, tá bom, vou relaxar. Flávia, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu tenho mais duas perguntas. A primeira delas é, o que você espera que as pessoas elas levem da leitura do seu livro? Eu espero que elas se emocionem, né? Que seja uma leitura assim que prenda, no sentido de ser muito verdadeira, né? Eu acho que, por exemplo, hoje em dia, o que mais faz sucesso é reality show. Eu acho, foi um tipo de programa que surgiu não faz muito tempo, né? 20 anos, talvez, 20 e poucos anos, né? Menos de 30 anos não existia reality show e é isso. Quando eu acho por que faz tanto sucesso? Porque a gente se enxerga mesmo, é uma veracidade, é um conteúdo que toca justamente ali no lugar onde nós nos descobrimos iguais. E então, espero que o livro cumpra esse papel de proporcionar um momento de emoção, por saber que é uma história verídica. Filmes baseados em fatos reais também é um atrativo, né? E também que console quem precisar ser consolado, que alegre quem precisar ser alegrado, quem estiver ali no meio do furacão, com dificuldade de encontrar, mas e no meio dessa bagunça toda, onde é que está a beleza da vida? Tem isso no livro também. E que traga, assim, aprendizados, os mesmos aprendizados que eu tive, que eu estou compartilhando. Claro que podem ter muitos aprendizados meus que não é novidade para ninguém, que a pessoa também conseguiu aprender a mesma coisa, mas como somos pessoas bem diversificadas, então é provável que algum dos meus aprendizados seja algo novo e relevante para alguém e que seja prazeroso, uma leitura prazerosa. E a segunda pergunta para além do volume 2, que a gente quer ver, o volume 2 já falando da adolescência, você tem algum projeto em mente, algum projeto em andamento? Tenho, sim. Tem um livro meu que é sobre o Lucas, que são as frases engraçadas da criança, né? E aí, quando ele fez 4 anos, eu fiz o livro com esses momentos, com essas pérolas, as perguntas, as situações inusitadas, porque toda criança é uma fonte desse tipo de conteúdo. Então, a Luísa vai ter o dela também, né, quando chegar na mesma idade
que ele teve. Então, o meu próximo livro vai ser sobre isso, mas talvez ainda leve uns 1 ou 2 anos para poder reunir uma quantidade, né, de histórias e ter um livro com uma quantidade de páginas, né, razoável. Então, esse, sim, vai ser o próximo livro, vai ser Histórias da Luísa, no mesmo molde que eu escrevi Histórias do Lucas, com as tiradas sensacionais das crianças. Meu Deus, que coisa incrível! E onde é que a gente pode adquirir enquanto vocês crescem? Ele está na Amazon. Eu tenho uma distribuidora que põe em algumas lojas, mas eu não sei porque é no Brasil todo, e aí vai dependendo de onde ela consegue entrada, né? Então, fisicamente, devem ser muito poucos lugares, não tem nem como indicar. Mas aí ela me presta conta de vez em quando, mas eu não sei onde fica. Sei que na Amazon realmente é onde está, né? E também pode ser comigo, né? Se a pessoa me segue no Instagram, me manda uma mensagem, faz um Pix, eu envio pelo correio. Pode ser que chegue antes da Amazon, porque a Amazon que está lá provavelmente vai ter que ser impresso sob demanda, né? Então a pessoa compra e eles vão rodar o livro, aí tem o tempo da impressão, mais o do frete, não sei quanto tempo leva mais ou menos. Mas como o livro, né, eu envio, é mais ou menos o prazo do correio. Se for perto do Rio de Janeiro, chega logo, né, em 4 dias. Talvez num estado mais distante leve 1 ou 2 semanas, dependendo do quanto mais longe for, né. Então, mas também tem essa opção de poder comprar comigo, pelo Instagram. Pronto. Hoje em dia, minha rede social é essa, porque eu não consigo ter muitas, sabe? YouTube, TikTok, não, é tudo concentrado num lugar só. Porque, afinal, eu sou mãe, né? É verdade, pelo amor de Deus. E qual é o seu Instagram? O meu Que a gente pode te Instagram achar? é Flávia Camargo Escritora. Perfeito. Eu quero muito te agradecer por essa conversa muito legal, por nos apresentar enquanto vocês crescem. Foi muito bom, foi muito bacana. Eu gostei muito de te ouvir. Eu realmente estava aqui encantada com o que você estava falando. E eu realmente eu quis fazer muito poucas perguntas, porque eu queria realmente mais ouvir o que você tinha a dizer. Eu acho que esse livro é muito interessante, essa obra é muito fantástica. Eu já pensei já em uma pessoa que recentemente se tornou mãe, eu fiquei assim, cara, eu acho que esse livro ia ser muito interessante para mamãe de primeira viagem, muitas dúvidas, muitas angústias, e eu acho que as suas palavras podem servir podem ser um apoio, um suporte muito bom para essas mães. Não só mães de primeira viagem, né, mas para mães no geral. Mas nessas mães eu acho que vai ser incrível. E eu gostaria muito que as pessoas que forem assistir essa entrevista, elas também pensem em outras pessoas que podem encontrar nas suas palavras, né, apoio, acolhimento, identificação e conexão, porque eu acho que é muito incrível o que você se propôs a fazer, e é isso. Eu só queria agradecer por você aceitar conversar com a gente. E eu que agradeço. Quero muito que enquanto vocês crescem, cresça, E continuem crescendo. E que a gente anseie pelo volume 2, 3, 4 e 5. Quem sabe, né? Eu tenho uma amiga que falou que depois que me viu fazendo isso, agora eu não tenho mais idade para fazer isso com meus filhos, mas eu quero fazer com meu neto. Oh, que legal! Pois Gente, é. que coisa bacana. Olha a corrente que você está aí gerando, né? Fantástico. E é isso, Flávia. Eu queria agradecer a você. Obrigada a você também pela oportunidade. E eu espero que quem esteja assistindo goste tanto desse papo quanto eu gostei, né? Quem quiser encontrar a Flávia, vai no Instagram da Flávia. Quem quiser comprar o livro, tá na Amazon.
E aí é isso. E também quem quiser mandar alguma DM com a Flávia, eu imagino que ela esteja aberta a conversar, a oferecer algumas palavras. E é isso. Sim, sempre. É um prazer, né? Sempre poder ser encontrada pelo público. Eu fico super feliz quando chega a mensagem. Perfeito. Então, Pai da Geekers, até o próximo Pai da Geek Entrevista. Flávia, minha querida, obrigada. E até a próxima. Porque você sabe que qualquer coisa que você precisar da gente, conversar, uma nova conversa sobre um outro livro, você pode contar com a gente, é só você mandar mensagem que a gente vai estar aqui. Ótimo, muito obrigada, prazer te conhecer. Prazer. Tchau, tchau, Flávia. Tchau, Pai da Geekers. Bye!